Pessoal, depois da morte do ator Chadwick Boseman, os fãs começaram a especular qual seria o futuro do seu personagem, o T'Challa, ou Pantera Negra, no universo cinematográfico da Marvel. Afinal, o seu filme solo fez $1 bilhão e ele foi um sucesso em todas as suas aparições nos outros filmes do estúdio. Então é claro que eles não iam parar de explorar o personagem tão cedo, afinal ele tem muita história ainda para ser contada. Mas agora que o ator infelizmente faleceu, qual seria a melhor forma de continuar a história do personagem? E não só dele, mas também de todo o universo do Pantera Negra. A Marvel deve colocar outro ator para interpretar o T'Challa, ou outro personagem deve simplesmente assumir o manto e deixar o T'Challa sendo um personagem exclusivo do Chadwick Boseman. Nesse vídeo aqui eu vou comentar com vocês algumas das minhas teorias do que a Marvel pode optar, mas eu acho que uma delas é a que faz mais sentido e eu acho que vai ser esse caminho que eles vão seguir. Então fica aí comigo pra gente conversar sobre o futuro do Pantera Negra nos cinemas. E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Saulo Ferreira, sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e também de já deixar um like aí no vídeo. E esse conteúdo de hoje, embora seja uma especulação do futuro do Pantera Negra nos cinemas, também é uma maneira de honrar o grande trabalho que o Chadwick Boseman fez ao viver o Rei T'Challa. Bom, eu digo honrar porque ele deu vida para um personagem que nunca tinha sido interpretado em live action. Ele realmente abraçou o personagem. Agora, depois da morte dele, nós começamos a ver muitas coisas que ele falou sobre o papel, que ele ficou muito feliz, que ele até agradeceu a Deus por ter conseguido esse papel. Então a gente começa a perceber que ele teve um cuidado, até a questão do sotaque, que ele trouxe um sotaque africano, mesmo falando inglês, com aquela característica africana no personagem, a gente viu que ele se empenhou. Então ele fez um trabalho excelente, por isso que é tão difícil a gente pensar o que a Marvel vai fazer para substituir um cara desses. Então nós vamos conversar aqui sobre as possibilidades que podem acontecer nos próximos anos com o personagem, analisando sempre o que é mais provável da Marvel fazer, levando em conta tudo isso que eu falei, todo o amor que os fãs têm para a versão que o Chadwick fez para o T'Challa e também pelo personagem, que como a própria família disse, foi a grande honra da carreira dele. Então vamos conversar aqui sobre o que a Marvel pode fazer. Dentre todas elas, eu acho que tem uma aqui que faz mais sentido, eu acho que vai ser esse o caminho que a Marvel vai seguir, eu quero depois que vocês comentem se concordam comigo ou não. Mas a primeira possibilidade é trocar o ator. Como eu disse aqui, o personagem T'Challa foi pouco explorado, né? Ele só teve um filme solo e ele também apareceu ali nos Vingadores e em Guerra Civil. Ao todo então foram 4 filmes e desses 4 somente um ele foi protagonista. Ou seja, ainda tem muita história. O personagem Pantera Negra, o T'Challa, é um personagem muito antigo, então tem muito conteúdo dos quadrinhos que ainda não foi levado para as telonas e que a Marvel estava sim planejando em levar. Por causa disso, existe a possibilidade da Marvel escolher um outro ator para viver o T'Challa, ou seja, substituir o Chadwick Boseman colocando um outro ator para interpretar o Rei de Wakanda, Pantera Negra. Se a Marvel optar por fazer isso, é porque ela quer continuar a história do personagem. Porém, eu acho que isso não é muito possível de acontecer, justamente por causa do legado que o Chadwick Boseman deixou. E também porque os fãs já estão se manifestando dizendo que não querem que ele seja trocado. E isso é, de certa forma, uma maneira de honrar o trabalho dele, deixar o Chadwick Boseman como exclusivo ao interpretar o Rei T'Challa. Então sim, existe essa possibilidade de trocar o ator para viver o personagem, mas eu acho que ela é pouco provável justamente por causa do apelo dos fãs e também para deixar a memória dele, deixar o legado dele intacto. Já outra coisa que pode acontecer, e eu acho que essa é a mais provável, é eles passarem o manto de Pantera Negra para outro personagem. Mas quem que pode assumir? Nas histórias em quadrinhos, além do T'Challa, nós temos os seus antepassados. No filme nós somos apresentados ao pai dele, mas antes do pai dele, como isso é mencionado nos quadrinhos e nos filmes, outros já portaram o manto de Pantera Negra. Ele é o protetor de Wakanda, ele é o guerreiro do povo. E nos quadrinhos, esses antepassados do T'Challa já apareceram também em algumas outras histórias. Mas com a morte do ator, então, eles podem optar por tirar o T'Challa dessa história e colocar alguém para assumir o seu manto. E já tem uma campanha na internet falando que quem deve assumir o manto é a sua irmã, a Shuri. E isso pode acontecer porque a personagem já vestiu o manto de Pantera Negra nos quadrinhos. Ela assume esse papel depois que o T'Challa é gravemente ferido em uma batalha com o Doutor Destino e o seu exército. Ele fica totalmente debilitado e não pode ser o guerreiro, o protetor de Wakanda. Então a Shuri fica no seu lugar. Então fazer isso, além de agradar os fãs, também seria ser fiel aos quadrinhos. Mas como encaixar isso nos filmes? Porque o T'Challa tá bem, ele tá vivo, ele acabou de voltar dos mortos, ele havia virado pó lá em Guerra Infinita, mas voltou. Inclusive quando ele apareceu, quando ele surgiu lá no portal, foi um dos momentos mais incríveis no cinema, todo mundo gritando porque ele tinha voltado à vida. Então se ele está vivo e está bem, o que a Marvel vai inventar para tirar ele da história? E aí que vem a minha teoria. É muito fácil o Kevin Feige chegar lá e eles criarem alguma história dizendo que o T'Challa foi morto em batalha, fazer um velório de algum tipo, ou dizer que ele se exilou para cuidar de uma missão que só ele podia fazer. Seria muito simples, eles resolveriam esse
problema em alguns minutos de filme, nos minutos iniciais. Mas isso, além de muito simplista, é de certa maneira descartar toda a história do personagem, tudo que já veio sendo construído ao longo desses anos. Então o que eu acho que a Marvel vai fazer é o seguinte: embora o Pantera Negra 2 já estivesse confirmado, eles ainda não haviam começado a gravar o filme. Por causa disso, não tem como aproveitar nenhuma imagem do Chadwick Boseman vivendo momentos do Pantera Negra 2. Mas a Marvel já tem mostrado nos seus filmes que eles manjam e muito de computação gráfica. A gente vê direto em cenas de flashback personagens que são velhos no presente, mais novos. A gente viu isso com o pai do Tony Stark, com o Hank Pym. Então eles dominam o CGI, a computação gráfica, os efeitos especiais. Seguindo essa lógica, então, eu acho que a Marvel vai sim tirar o T'Challa de cena, mas eles vão fazer isso em Pantera Negra 2. E ali em algum momento do filme, talvez até mesmo no final, a Shuri vai assumir. Ah, mas como que eles vão fazer isso sendo que o ator morreu, não tem como ele estar ali, eles não têm cenas gravadas, como você mesmo disse, Saulo? Pois é aí que entra a computação gráfica. Eles podem muito bem aproveitar cenas de outros filmes que o Chadwick Boseman fez, e isso não só os filmes do Pantera Negra, mas também outras produções, para recriar o personagem digitalmente. Eles então podem construir uma história em que o T'Challa está envolvido em uma batalha e ele vai morrer ali heroicamente, e isso vai honrar também o guerreiro que o ator foi, não é verdade? A gente sabe ali de toda a história, eu fiz um vídeo comentando de todo esse processo que ele passou, mesmo estando doente, gravando tantos filmes, fazendo um trabalho excelente. Então, o personagem morrer como um guerreiro, assim como ele foi na vida real, seria o desfecho perfeito. E como eu disse, o T'Challa ia ser exclusivo do Chadwick. O T'Challa então morreria e a Shuri assumiria o seu manto. Isso no filme seria bem legal também, porque a gente viu que eles tinham um relacionamento muito interessante. E também que a Shuri é muito capaz, é muito inteligente, muito habilidosa. Vale lembrar aqui que essa tecnologia já foi usada em outros filmes. Por exemplo, a Princesa Leia apareceu no final de Rogue One, totalmente computadorizada porque a atriz Carrie Fisher já havia morrido. E isso também aconteceu lá em Velozes e Furiosos. Em vários momentos do filme, o Paul Walker foi feito de CGI. Usaram apenas o seu irmão como base, mas o rosto que foi projetado foi o do ator Paul Walker. Então eles podem usar essa mesma tecnologia para usar o Chadwick como T'Challa por uma última vez. Então eles usariam um ator de base ali, para os outros atores também terem uma referência para contracenar, mas aplicariam o rosto do Chadwick usando justamente essas outras filmagens, essas outras gravações que os estúdios têm dele. Então aquelas cenas que são gravadas de costas, usariam um outro ator parecido, o próprio dublê do Chadwick mesmo. E nas cenas de frente, projetariam o rosto do ator. Mas também para eles não gastarem muito dinheiro, porque isso é um gasto absurdo, eu acredito que eles usariam também várias cenas em que o personagem está com um manto, com máscara. Então aí eles podem se preocupar somente em fazer o uniforme, que em várias cenas do filme já é com CGI. E nessas cenas usar a voz dele. E não só nessas cenas com uniforme, né, mas também nas outras, porque eles têm tecnologia para fazer isso. Então dessa maneira eles podem honrar o legado do Chadwick, dando um fim pro personagem e abrindo as portas para Shuri assumir. E para quem não sabe, a Nakia, que é um dos interesses amorosos do T'Challa, ela apareceu lá no primeiro filme, ela se torna uma grande vilã por ser tão apaixonada por Wakanda que ela começa a discordar de tudo que o T'Challa faz. Então a morte do T'Challa no filme pode abrir a oportunidade dela querer fazer as coisas do seu jeito, enquanto a Shuri quer manter o legado do seu irmão, e isso vai gerar então o embate das duas. Eu não só acho que essa é a opção mais viável, como também acho que é a mais legal. Repito aqui, é uma ótima maneira de encerrar a história do T'Challa e também de honrar o legado do ator. Dessa maneira vamos ter então a passagem de manto para Shuri, e as próximas histórias do Pantera Negra, como essa daí da Nakia mesmo, podem ser desenvolvidas por meio dela. É claro que algumas coisas jamais vão acontecer porque são arcos exclusivos do T'Challa, mas eles podem fazer adaptações, por que não? Mas de uma coisa eu tenho certeza, esse filme vai trazer uma bela homenagem pro Chadwick. Porque como já tem se falado muito, os estúdios, os produtores de conteúdo nerd têm ouvido e muito os fãs. Então justamente por esse apelo, por esse amor, por esse carinho ao ator e a vida que ele deu pro personagem T'Challa, vão ser considerados na hora deles começarem a produzir esse filme, e eu acho que é esse caminho que eles vão seguir. E é isso que eu queria conversar com vocês aqui hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda? Acha que esse vai ser o caminho que a Marvel vai seguir? Deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.